Paz do Senhor, querida Igreja. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Eu quero ler convosco do verso 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, verso 46 ao 52. E com este texto eu quero dar seguimento ao nosso estudo do Evangelho de Marcos. E este já é o 42º sermão acerca deste Evangelho. Ainda está longe, estamos longe ainda. Muito há para falar, muito há para aprender. E hoje vamos falar sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó. Marcos 10, a partir do verso 46, diz assim: E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada fora. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, abra as nossas mentes, nos dê entendimento e sabedoria para entendermos este pequeno trecho da Palavra de Deus. E para isso, Senhor, te peço que o meditar do meu coração e o abrir dos meus lábios sejam, Senhor, agradáveis na tua presença, para a tua honra e para a tua glória. Amém. E glória a Deus. Amados irmãos, estamos perante um texto interessantíssimo. Todos nós já conhecemos o cego Bartimeu. Todos nós já ouvimos falar no cego de Jericó. Talvez seja do texto bíblico que mais filmes, livros, canções, hinos, comentários, talvez seja o texto bíblico que mais tem em relação aos outros todos. Toda a gente conhece o cego de Jericó. O cego teve a coragem de gritar e Jesus ouviu. Só que nós vamos entender que dentro deste texto existem segredos interessantíssimos e importantíssimos para a nossa vida. Segredos que passam ao lado. Segredos que muitas vezes nós lemos e não os compreendemos, não os escutamos. Jesus está agora no caminho da cruz. Jesus continua no chamado caminho da cruz. Jesus saiu do norte da Galileia e ele desce agora até a Judeia, do Jordão. Ele está agora numa zona, ele está numa zona que é hoje chamada Cisjordânia. E ele está prestes a entrar em Jericó. Este é o último ciclo da vida terrena de Jesus. Não é isto que eu vou falar. Na próxima mensagem eu vou falar no terceiro ciclo da vida terrena de Jesus. Mas hoje eu queria falar sobre estes dois protagonistas desta narrativa de Marcos, Jesus e o cego. Mas para nós entendermos porque é que Jesus passou por Jericó, nós temos que entender um pouco o contexto da narrativa.
Porque Marcos constrói a narrativa de forma a nos impactar, a mexer connosco. E qual é o contexto da narrativa? E Jericó. Porquê Jericó? Que importância tem Jericó? Em Jerusalém existiam cerca de 20 mil pessoas inscritas para o serviço do templo. 20 mil pessoas inscritas para o serviço do templo. Essas 20 mil pessoas dividiam-se entre a classe dos sacerdotes e a classe dos levitas. É lógico que essas 20 mil pessoas não serviam no templo todas ao mesmo tempo. Então eles eram divididos em 26 grupos e cada grupo servia por escala. Eles eram escalados. Aqueles 26 grupos eram escalados para o serviço que era imputado. Mas o interessante é que a grande maioria destes 20 mil servos do templo, sacerdotes e levitas, eles moravam em Jericó. Jericó servia de habitação principal a estes servos do templo. Jericó distava de Jerusalém a cerca de 25 quilómetros. Porquê é que eu estou falando isto? Porque é importante saber porque é que Jesus passou em Jericó. Porque é que Jesus sentiu necessidade de entrar em Jericó e sair por Jericó, seguindo para Jerusalém? E aí temos que entender que era usual, e eu estou falando nisto, que é para nós percebermos a questão do cego, porque se não falar nisto, você não entende a questão do cego. Qual foi a dificuldade do cego? E porque é que o cego foi repreendido? Era usual, era normal que os mestres ou rabis, porque você sabe que não era só Jesus tinha discípulos. João Batista também tinha discípulos. Gamaliel tinha discípulos e outros mestres da lei tinham os seus grupos de discípulos. Então, quando estavam escalados para subir ao templo para servir, eles saíam de Jericó a pé, lógico, e atrás deles ia o seu grupo de discípulos. Cada mestre, cada rabi, tinha o seu grupo de discípulos. E estes mestres, estes rabis, ensinavam os discípulos na jornada, no caminho. Não havia salas de aula, não havia salas de conferência. Eles iam ensinando os seus discípulos à medida que iam caminhando. O mestre ia falando, os discípulos iam atrás, iam ouvindo. Mas aqui há um facto curioso. Por exemplo, Jesus tinha 12 discípulos, mais não sei quantos, 12 apóstolos, mais não sei quantos discípulos e mais numerosa multidão. Agora, pense comigo. Como é que a última pessoa lá atrás ouvia aquilo que Jesus ia falando lá à frente? Não havia microfone, não havia megafone, não havia sistema de som. Como é que o último lá ouvia aquilo que Jesus falou, ou outro mestre qualquer falou lá à frente? Por um sistema de intercomunicação, ou seja, o mestre falava, o que estava mais atrás falava para o que estava mais atrás e assim sucessivamente até chegar ao último. Você está entendendo? É importante você entender isto, é curioso, para você entender qual foi a dificuldade do cego. Este método era chamado o método peripatético, e ele foi inventado por Aristóteles, o grego. Aristóteles também tinha muitos discípulos, assim como Sócrates e Platão, e eles usavam este método peripatético, que era para ensinar os seus discípulos. Quando o cego começa gritando, o que é que o cego faz? Atrapalhou o ensinamento de Jesus. Imagine uma sala de aula em que o professor está ensinando e há um que começa tossindo, há um que começa falando, atrapalha o ensinamento. Ora, como nesta época não havia salas de aulas, usava-se um método de intercomunicação, um ia passando para o outro. Quando o cego começa gritando, o povo diz: cala-te! Tu estás a atrapalhar o mestre, nós não estamos a perceber nada. Você está entendendo agora? Qual foi o problema do cego e o problema do povo que lá estava? O cego atrapalhou
o ensino de Jesus. E agora você vai começar a compreender a história, a narrativa. Antes de entrar no texto, eu quero dizer 2 ou 3 coisas para você perceber, e nós já falámos nisso. O Senhor Jesus foi o único que teve os 3 ministérios terrenos. Ministério sacerdotal, ministério profético e ministério real. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi rei aqui nesta terra. Jesus confirmou o seu ministério sacerdotal quando ele foi batizado nas águas do Jordão. E aqui existe um erro de interpretação muito grave. Porque João Batista estava proclamando um batismo para arrependimento de pecados. Ora, Jesus não tinha pecado. Como se Jesus não tinha pecado, não tinha necessidade de se arrepender, logo não tinha necessidade de ser batizado. Então Jesus foi batizado por quê? João Batista não percebeu. Porque quando João Batista vê Jesus entrar nas águas, ele disse: não, Senhor, eu é que careço ser batizado por ti e não tu por mim. E ele disse: calma, João, é assim para que tudo aconteça. Porque é que Jesus entrou nas águas do Jordão? Para ser purificado, para ser lavado. Se você for lá ver nas leis sacerdotais, o sacerdote só era sacerdote antes tinha um ritual sacerdotal. Ou seja, ele entrava nas águas, era purificado pelas águas, quando saía das águas ele era ungido com óleo. Ora, Jesus entrou nas águas do Jordão não para ser batizado por causa dos seus pecados. Ele entrou nas águas do Jordão para cumprir uma lei sacerdotal, que era a purificação pelas águas, e quando ele sai das águas, ele é ungido, não com óleo, mas com o Espírito Santo de Deus. Porque a pomba, o Espírito Santo em forma corpórea, em forma de pomba, ele pousa sobre Jesus, e existe uma confirmação da parte de Deus, que diz: os céus se abrem e ouve-se a voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aí foi a confirmação pública do ministério sacerdotal de Jesus. Amém? Você está a entender? Ele também confirmou o seu ministério profético, que foi no Monte da Transfiguração. Quando ele se transfigura, e nós agora, eu gostava de falar aqui um bocadinho, esta mensagem é curta e nós temos tempo. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, para receber as 2 tábuas da lei, a lei moral de Deus, ele esteve lá 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, não está a perceber bem? Jesus teve 40 dias e 40 noites aonde? No deserto. Moisés teve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Quando Moisés desce, porque a glória envolvia o Monte Sinai, e diz a Bíblia que o povo olhava e parecia que o Monte Sinai estava a arder. Tal era a glória de Deus. Moisés esteve envolto na glória de Deus. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que a sua face era tão resplandecente que ninguém podia olhar para ele, e ele teve necessidade de colocar um véu para poder falar com o povo. No Monte da Transfiguração não foi só o cabelo e a face de Jesus que resplandeceu. A Bíblia diz que todo o corpo resplandeceu. E isso quer dizer que o Jesus, e a confirmar as palavras de Moisés, que Moisés diz: e virá um profeta ainda maior do que eu. Jesus foi ali confirmado no Monte da Transfiguração como o profeta de Deus, maior que o profeta Moisés, e com a confirmação novamente da voz do Pai. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então o povo ouve a quem? Aos profetas. Você está entendendo? Confirmação sacerdotal nas águas do Jordão com a declaração do Pai. Confirmação no Monte da Transfiguração com a voz do Pai. A ele ouvi. E Deus ainda vai falar mais uma terceira vez, e está lá em 1 João 12, nós vamos ver na próxima mensagem, na entrada triunfal de Jesus, em que ele vai confirmar publicamente o seu ministério real. Ele vai ser declarado rei.
3 ministérios: sacerdotal, real e profético. Tudo isto para dizer o quê? Que o cego Bartimeu, ele reconheceu os 3 ministérios de Jesus nas suas palavras. A coisa mais interessante, eu não me quero, porque estas mensagens empolgam-me. Vamos por partes. O que é que o texto quer realçar aqui? Você repara que os discípulos não interferiram aqui, nada. Não se ouve aqui falar nada, de discípulo nenhum. Só existe cego e Jesus. O que é que o texto quer realçar? O contraste entre o cego e Jesus. E aqui está o erro dos filmes, das canções, dos livros. Eu li dezenas de comentários, de várias épocas, e todo o mundo enaltece o cego. Todo o mundo. O cego foi corajoso, o cego teve voz para se elevar sobre a multidão, o cego foi perseverante, o cego foi teimoso. Todo o mundo enaltece o cego. Só que Marcos, ele não está nada interessado em enaltecer o cego. Mas Marcos está interessado em mostrar a miséria humana em contraste à grande misericórdia de Jesus. Por outras palavras, quanto mais miserável o homem se sente, mais misericórdia despendida por Jesus é. Você vê o contraste? Bartimeu, o nome não era Bartimeu. Meteram Bartimeu porque ele era filho de Timeu. Bar é filho de Timeu. A palavra Timeu quer dizer glória, honra. Agora vejam, ele era cego, diz aí no verso 46, mendigo, assentado à beira do caminho. Mas o nome dele era Bartimeu, filho da glória, filho da honra. Qual é que era a condição de Bartimeu? Vamos ler. E foram para Jericó, e quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Este homem estava em pura miséria humana. Este homem não nasceu cego. Entenda, é muito importante você entender. Este homem não nasceu cego. Como é que eu sei isto? Porque ele no verso 51 diz que eu torne a ver. Que eu torne a ver. A condição de Bartimeu era de pura miséria humana. Na área física era cego. Portanto, era um homem colocado à margem. Na área social, ele era mendigo, diz aí, e abandonado, que ele estava sentado à beira do caminho. Portanto, estava abandonado. Na área espiritual, ele era pecador e necessitado de misericórdia. Agora vem a parte interessante. E esta parte tem a ver connosco. Porque muitas vezes nós não somos cegos, não somos mendigos, não estamos abandonados, mas não chegamos nem aos calcanhares de Bartimeu. É preciso que você perceba isto. A certeza de Bartimeu. É lógico que o nome de Jesus já tinha passado várias vezes por Jericó, por Jerusalém. A fama de Jesus era grande, os milagres, os ensinamentos. É lógico que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Bartimeu não conhecia Jesus, primeiro porque não via, e segundo porque nunca falou com ele. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Só que o interessante está é que quando ele, no verso 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno,
pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. E aqui há uma área interessante que você tem que entender. É que o Espírito Santo iluminou a mente de Bartimeu a pontos de ele saber quem era aquele homem. Ele não era só Jesus o Nazareno, ele também era o filho de Davi. Aquele homem foi utilizado pelo Espírito Santo. Embora só tivesse ouvido falar, não conhecesse Jesus, mas quando ele ouviu que era Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele para reconhecer Jesus, quem ele era: sacerdote, profeta e rei. Muitos hoje, meus amados irmãos, são aqueles que ouvem falar de Jesus, sabem quem é Jesus, conhecem Jesus, mas não têm a iluminação do Espírito Santo para o discernir. Não compreendi, pastor. Eu vou-lhe explicar. Um coração iluminado pelo Espírito Santo não declara. Um coração iluminado pelo Espírito Santo não decreta. Um coração iluminado pelo Espírito Santo não ordena. Um coração iluminado pelo Espírito Santo não usa a Bíblia, não usa Deus para benefício próprio. O coração iluminado pelo Espírito Santo suplica, clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. É súplica. Ele não ordenou Jesus. Ele não disse: Jesus, cura-me, dá-me aquilo que eu tenho direito. Ele diz: tem misericórdia, tem compaixão. Um coração iluminado, ele suplica. Ele reconhece a condição de miséria. Mas também ele não só reconhece a condição de miséria, mas ele conhece o verdadeiro Messias prometido a Deus, aquele que os discípulos ainda não tinham conhecido. O Messias prometido que a nação de Israel, que o próprio Israel ainda não tinha reconhecido. Este homem reconheceu. Este homem sabia que era o Messias. Ele chamou pelo Messias. Ele chamou pelo ungido do Senhor. Ele reconhece Jesus como Senhor e Rei, Filho de Davi. E antes de entrar no Filho de Davi, porque é uma expressão interessantíssima, e isso diz-nos respeito a nós hoje, nós como Igreja de Cristo não reconhecemos a Ele como Senhor e como Rei. Muitas vezes queremos utilizá-lo. O mais interessante é que Deus concedeu a cura espiritual antes da cura física. Porque este homem era pecador. E porquê que ele era pecador? Porque antes da morte de Cristo, os pecados eram sancionados com doenças, com catástrofes, com secas, com inundações. E a história bíblica nos relata isso. A nação de Israel pecava, tinha fome, tinha seca, ficavam doentes, morriam. Portanto, este homem estava cego, e por isso é que há uma altura que os discípulos perguntam, passam por um cego e perguntam: quem é que pecou mais, foi ele ou foi os pais? E Jesus diz: não foi ele nem os pais, foi assim para que a glória de Deus fosse visível. Então este homem era um homem pecador. Qual era o pecado? Não sei. Este homem estava sancionado por Deus. Mas quando ele clama debaixo da ação do Espírito Santo. Ele reconhece Jesus o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Portanto, ele aqui teve a cura espiritual. O interessante é que muitas vezes nas nossas igrejas evangélicas, a gente vai curar a perna, vamos curar o braço e depois logo tratamos do espírito.
em todas as passagens bíblicas que eu conheço. O que é curado primeiro é o espírito e depois é que é o corpo. Aquele homem foi curado espiritualmente em primeiro lugar e a seguir é que foi a cura física. Na verdade, Jesus operou aqui 3 milagres. A cura espiritual, a cura física e a salvação do homem. Este homem salvou-se por causa da fé. Mas vamos ao filho de Davi. Porque é que ele foi utilizado? Porque é que eu digo que ele foi utilizado pelo Espírito Santo? Porque ele consolidou as profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus às portas de Jericó. Salmo 89:1 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: olha agora, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Vou ler novamente. Fiz aliança com o meu escolhido. Quem é o escolhido de Deus? Jesus. E jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade. Portanto, Jesus, filho de Davi, e firmarei o teu trono. Quem é que se assenta no trono? O rei, de geração em geração. Isaías vai ser mais explícito ainda, vai abrir mais o leque. Isaías 11 diz, verso 1 em diante: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Olha agora, mas julgará com a justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Quem é o justo juiz? Declarado em Apocalipse: Jesus Cristo. Mas ele sai do tronco de Jessé. Portanto, é filho de Davi. Bartimeu, por incrível que pareça, o homem cego, pecador, miserável, mendigo, vivendo às atências de todo o pouco passado, abandonado à beira do caminho, ele vai ser utilizado pelo Espírito Santo para consolidar as profecias do Antigo Testamento. Salmos, Isaías, Jeremias, foram todas consolidadas neste episódio. Cristo como Messias ungido do Senhor, Cristo o sacerdote santo, o maior dos profetas, o Rei dos Reis. Mas mais ainda, quando ele clama filho de Davi, ele está aqui mostrando a grande distância entre Cristo e os miseráveis em suas condições. Você entendeu o que eu disse? Existe margem, existe distância entre nós e Deus. Existe distância entre nós e Cristo. Por que razão nós temos que tomar o protagonismo do cristianismo? Nós somos mendigos, meus amados irmãos. Nós somos cegos. Nós somos abandonados à beira do caminho, à espera que Ele passe. Jesus vai demonstrar a sua grande misericórdia. Está aí nos versos 49 ao 52.
E Jesus é o principal personagem. Embora pareça aqui, à primeira vista, quando eu leio esta passagem, que é o cego que desenvolve, parece que é o cego que obriga Jesus a agir, mas não. Porque repare, veja quem é que fez mais. O cego clamou, porque foi utilizado pelo Espírito Santo, foi iluminado pelo Espírito Santo. Ele clamou por Jesus, ele passou por cima da multidão, ele não quis saber se eles se mandaram calar ou não, ele não quis saber se interrompeu o ensino ou não, ele clamou. E ele clamou de uma forma que tocou em Jesus. E aqui está claramente demonstrado o lado humano e o lado divino. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele não conseguia ouvir por causa da multidão. Mas como Deus, ele ouviu. Porque quando o cego Bartimeu é utilizado, Deus utiliza o cego Bartimeu, através da iluminação do Espírito Santo, para consolidar as profecias proferidas no Antigo Testamento, a parte divina de Jesus foi tocada. E agora, olha, no verso 49, Jesus diz: chamai-o. Foi o cego que foi à presença de Jesus sozinho? Não. Foi a multidão que levou o cego à presença de Jesus? Não. Jesus disse: chamai-o. Foi Jesus que tomou a iniciativa, através da sua misericórdia. Segundo, ele vai dizer no verso 51, que queres que eu te faça? E aqui está consolidado novamente a plena humanidade e a plena divindade de Jesus. Porque Jesus, como homem, perguntou: o que é que tu queres? Só que depois, logo a seguir, é a parte divina de Jesus a trabalhar. Verso 52, vai, a tua fé te salvou. Foi Cristo quem aceitou aquele homem, não foi aquele homem que aceitou a Cristo. É um erro nós dizermos: dá uma oportunidade a Jesus. Aceita a Jesus. Não, meu amado irmão, é Jesus que nos aceita a nós. A única que nós podemos fazer é, debaixo da nossa miserabilidade, é clamar pela sua misericórdia, clamar pela sua compaixão, e esperar que Ele me chame, e esperar que Ele me pergunte algo, e esperar que Ele me salve. Dá um jeitinho a Jesus. Olha, Jesus está à porta a bater. Abre a porta. Deixa-o entrar. Oh, amado irmão, que santa ignorância. Que santa ignorância. É por isso que eu disse há pouco, nós não conhecemos Jesus. Na parte da manhã, vocês lembram-se, eu falei. Nós temos que aprender a conhecer Deus. E a entender Deus através da leitura incessante da Bíblia. Porque se você está à espera que Jesus vá falar no monte às 4 da manhã, você vai passar a noite toda lá. Ou lá na praia com o bater das ondas, ou outras atividades quaisquer, Ele não vai falar mais assim. Ele fala pela sua palavra, está escrita, revelada, inspirada aos homens. Foi Cristo quem aceitou aquele homem. Lucas vai ser mais drástico, porque o Marcos é um pouco económico nas palavras. Mas Lucas vai ser mais drástico, porque Lucas, no capítulo 18, verso 42, que é a passagem paralela, diz assim no verso 42: então Jesus lhe disse: olha agora, e veja as duas curas, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Não só foi curado, como foi salvo, porque foi Cristo quem o resgatou da miséria humana. Você está entendendo isto? Imediatamente tornou a ver, e olhe novamente, o contraste dos cristãos dos dias de hoje. Sim, porque também há contrastes nos cristãos dos dias de hoje. Imediatamente, verso 43, tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus.
Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aquele homem não foi para casa. Aquele homem não foi para a praia, não foi para o teatro, não foi para o cinema. Aquele homem seguia-o, glorificando a Deus. Quão diferentes nós somos. Ao longo destes quase 32 anos, eu tenho visto tanto povo alcançar as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, e nunca mais quis saber de Deus. A sua Bíblia já deve estar podre, porque eles viraram as costas, serviram-se de Deus e glorificaram e viraram as costas. Só louva e glorifica a Deus quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Você hoje não está aqui fazer um jeitinho a Jesus. Eu vou à igreja para fazer um jeitinho a Jesus. Não. Você hoje está aqui à espera de ser tocado pelo Espírito Santo, à espera de clamar por compaixão, clamar por misericórdia, à espera que Jesus lhe fale, que Jesus lhe pergunte. E quando você alcança essa graça e essa misericórdia, você deve glorificar a Deus. Porque esse, meu amado irmão, é o objetivo do milagre de Deus. Deus não o cura, Deus não o liberta, Deus não o salva para lhe fazer a vontade de si. Deus faz tudo isso para louvor da sua glória, para ser glorificado. Quantos eu conheço que são tocados por Deus e nem um glória a Deus, nem um testemunho público, fecham-se e não falam. Se você está pensando que os milagres de Deus são para o ajudar a viver melhor na sua vida, está completamente enganado. Todos os milagres bíblicos, desde o princípio da Bíblia até o final da Bíblia, todos eles serviram com o propósito de glorificar a Deus. Então, por que nós fazemos as coisas diferentes? Porque nós fazemos as coisas diferentes. Por que é que nós somos tão orgulhosos, tão egoístas, tão presunçosos, que agarramos-nos a João 3,16 para dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho à terra? Mas não foi por causa de si, não foi por causa de mim. Foi para o louvor da sua glória, porque ele sabia que o plano salvífico que lhe ia conceder glória, que lhe é devida. Ele sabia que a morte do seu filho naquela cruz, que iria lhe conferir glória, honra e domínio que lhe é devido. Jesus não morreu por si e por mim, Jesus morreu para a glória do Pai. Por que é que nós nos enchemos tanto de orgulho de ser cristão? Nós devíamos chorar mais. Porque tudo aquilo, e nós vamos ler, tudo aquilo que Jesus passou foi por amor a si e a mim. E nós hoje passamos a vida a traí-lo. Estamos safos. Já estamos salvos. E agora, umas vezes melhor, outras vezes pior. Existe povo, meu amado irmão. Existe povo que passa semanas inteiras que não toca na Bíblia. Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Como é que você quer ser tocado pelo Espírito Santo de Deus? Se a própria palavra diz que a palavra é que vivifica, a palavra é que faz, a palavra é que opera. Não é o pastor, não é a capa, não é o sal, não é o óleo, não é nada, é a palavra. Quando não há palavra, não há Deus. Quando não há palavra, não há Espírito. Tire da sua cabeça isso. Se você não atenta para a palavra, não espere de Jesus o chamar.
não espere Jesus o tocar. E a grande pergunta é esta: este homem foi curado, foi liberto, foi restituído à sociedade, foi salvo, foi-lhe dada a oportunidade de seguir Jesus estrada fora. Possivelmente este Bartimeu, quando Jesus foi crucificado, ele estava lá, enquanto os discípulos o abandonaram. Possivelmente, eu não sei, mas eu creio que ele estava lá, porque ele foi tocado no coração, ele conheceu aquele que era mesmo o filho de Davi, o rei, o Salvador. Mas a grande pergunta é: qual foi o custo desta salvação? Quanto é que custou esta salvação aqui? Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. Quanto é que custou esta salvação e quanto é que custou esta cura? Abra comigo. Eu peço-lhe que você abra. Isaías 53. E você vai entender hoje quantas vezes nós somos hipócritas, porque nós não damos o devido valor à graça e à misericórdia que é derramada todos os dias na nossa vida. Se você hoje tem alguma coisa, se você hoje é feliz, isso custou um preço e não foi assim. Isaías, capítulo 53, dos versos 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca que não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Porque foi subindo para onde? Para o monte do Calvário. Era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas misérias e as nossas dores o levou sobre si. Nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. E a Bíblia diz, não sei se é que agradou ao Pai moeu. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e por sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dor algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-mo eu, fazendo-o enfermar, e quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olhe para mim. Quem é que lhe disse assim que Jesus morreu por todos? Nós precisamos tomar cuidado. Se somos achados entre os muitos, repare quantas vezes Isaías fala em muitos, ele não fala em todos. E estes muitos só são aqueles que reconhecem Cristo, o ungido, o Messias prometido de Deus, o Filho de Davi. Amém, igreja? Nós precisamos tomar cuidado porque a nossa salvação e a nossa cura, ela teve um custo. E muitas vezes nós não damos valor. Quando alguém diz ou quando alguém ouve falar, e eu tenho isso na minha experiência, porque já me criticaram várias vezes, mas podem me criticar outras quantas, não há problema nenhum. Quando eu digo que quem quer seguir a Cristo toma a sua cruz, quem quer ir após Cristo toma a sua cruz e siga-me, as pessoas se escandalizam. A cruz é muito pesada para elas, aquelas não querem saber da cruz. Mas o Cristo da cruz, ele foi moído pelo próprio Deus, que se agradou em moer. Ele foi enfermado pelo próprio Deus. E ele deu a sua oferta, a sua alma como oferta pelo pecado de muitos. E esses muitos só estão incluídos aqueles que dão valor à morte de Jesus, à crucificação de Jesus. Foi de graça para Bartimeu, foi de graça para si e para mim, mas foi muito e foi com duro sofrimento para Jesus. Calado, como um cordeiro, ele subiu, irreconhecível, sem beleza alguma, agoniado e angustiado na sua alma até à morte. Mas ele subiu, porque ele sabia que todos era impossível aquele sacrifício alcançar, mas ele sabia que muitos era possível. Eu dou graças a Deus, dou glórias a Deus. Eu tenho a firme convicção que nós estamos incluídos nos mundos. Mas existem muitos que não estão incluídos e pensam que estão. Existem muitos que não estão dando valor ao custo da salvação. E isto é um mistério que nós não entendemos. Mas também não só não entendemos, mas também não fazemos por entender. Porque quando nós passamos a vida reclamando, dizendo mal disto e daquilo, nós devíamos nos alegrar como o cego Bartimeu, que ele foi aos saltinhos atrás de Jesus, glorificando a Deus. E você e eu hoje devíamos andar, você devia andar aos saltinhos, glorificando a Deus, porque já foi salvo. Porque você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Você hoje faz parte dos eleitos. Você hoje faz parte da nação santa, sacerdócio real. E você devia andar a pular aí, glorificando a Deus, em vez de ficar reclamando, dizendo mal de tudo. Nada está bem. Amado irmão, que nós percebamos isto, que este cego Bartimeu nos ensina alguma coisa. Compreenda bem, tudo o que nos acontece na vida só acontece por causa de Cristo.
filhos de Eli, eles iam caminhando ao lado da arca. A arca ia num carrinho de bois. E Davi ia lá à frente todo contente que ele foi buscar a arca. E a arca ia num carrinho de bois. E o caminho era acentuado, era cheio de buracos, e a arca balançava para um lado e para o outro, até que chegou um ponto em que a arca ia caindo. E um deles toca na arca para assegurar. E foi morto, foi queimado pelo fogo de Deus. Repare, qual foi o mal daquele homem? A intenção é que a arca não caísse. Se não fosse a morte de Cristo naquela cruz. Você já viu o tamanho do nosso pecado? Muitas vezes até pecamos contra o Espírito Santo. Quantos já não tinham morrido? Quantos já não tinham sido consumidos pelo fogo? Mas porque Ele subiu? Porque Ele subiu, existe graça. Porque Ele subiu, nós brincamos hoje aos cristãos e às igrejas. A Cristo toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória, todo o louvor e todo o amor. Eu louvo a Deus hoje, pelo dia de hoje. Porque eu senti Deus nesta igreja hoje. Mas foi porque houve homens e mulheres que abriram o seu coração, clamar por Ele, suplicar por Ele, suplicar para a sua misericórdia e sua compaixão. Enquanto assim for, Ele vai chamar. Enquanto assim for, Ele vai perguntar: o que queres que eu te faça? Enquanto assim for, Ele vai sempre confirmando a salvação com misericórdia e com graça, com santificação. Mas, amado irmão, sejamos honestos. Existem coisas que são nossas. Eu não estou a falar que a salvação eu tenho que pagar para a salvação. Eu não estou a dizer que eu tenho que participar na minha salvação. Eu não estou a dizer nada disso. Eu estou dizendo é como consequência de eu saber que sou salvo, eu tenho que fazer algo. E o que é isso? Interagir com Deus. Querer conhecer mais Deus. É curioso eu amar ser salvo, mas eu não conheço quem me salvou. Parece que é um banco de órgãos. É que uma pessoa recebe um coração ou um rim, mas não sabe quem é que o deu. A pessoa vive porque recebeu o coração, vive porque recebeu o rim, vive porque recebeu um pulmão. Mas quem é que deu esse pulmão? Quem é que deu esse coração? Quem é que deu esse rim? Não sei. Assim somos nós, meus amados irmãos. Somos salvos, mas quem nos salvou? Faço a mínima ideia. O Espírito Santo ilumina as nossas mentes e os nossos corações também. O Espírito Santo se utilize de nós para que nós em tudo reconheçamos o Cristo, o Filho de Davi, o Messias. Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelo choque que esta palavra provocou nos nossos corações. Mas mais te louvo ainda, Senhor, pela grandeza da tua misericórdia. Mais te louvo ainda, Senhor, porque estás sempre disposto a derramar graça. Embora nós não mereçamos, embora nós muitas vezes não te queremos conhecer, não te queremos reconhecer, embora nós muitas vezes só olhamos para o nosso umbigo, satisfazendo o prazer das nossas almas, o nosso bem-estar psicológico,
o elevar da nossa autoestima. Mas nos esquecemos daquele que subiu àquela cruz. Nos esquecemos daquele que sofreu o que era para eu sofrer. Nos esquecemos daquele que pagou aquilo que era para eu pagar. Nos esquecemos daquele que bebeu aquilo que era para eu beber. Calado, manso como um cordeiro para o matador. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa nesta hora, Senhor, e faz com que todo este povo que me esteve ouvindo hoje e todos estes que estão agora assistindo a este vídeo, Senhor, faz com que eles sejam iluminados nos seus corações e que eles reconheçam o Senhor Jesus, o Filho de Davi, aquele que é compassivo e misericordioso, aquele que é o primeiro a dar o primeiro passo e nos chegar a nós. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por teres utilizado este servo, indigno, mas com grande humildade, Senhor. Te louva e te adora. Que esta palavra, Senhor, não venha para trás vazia, mas que esta palavra produza frutos de santificação e frutos de salvação. Para a tua honra e para a tua glória, eu oro assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e que Deus lhe abençoe.